Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, senhor secretário. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, à disposição do senhor vir nos informar acerca dos critérios e da necessidade da atualização da planta genérica. Bom dia, público presente, membros da comissão. Antes de mais nada, eu quero agradecer o trabalho e tenho certeza que essa casa aprecia muito o esforço de vocês. A gente sabe da idoneidade de cada um aqui, membro dessa comissão. Nós somos moradores da cidade há muitos anos, nos conhecemos de outros carnavais, vamos por assim dizer, né? E a gente sabe quem é quem e a forma como foi conduzido o trabalho dessa comissão. Então, na minha concepção, não paira dúvida nenhuma sobre a credibilidade do trabalho de vocês e dos valores apontados. Gostaria de fazer essa introdução até para que fique claro e não tenha nenhum tipo de dupla interpretação nos questionamentos e considerações que eu irei fazer. A primeira delas, gostaria de perguntar, e até só se puder me dizer sim ou não, para eu até conseguir construir o raciocínio aqui. No cômputo da nova planta genérica, foi considerado o fator idade dos imóveis? Sim? Ok. Fator de correção de profundidade, fator de correção gleba, fator de idade, isso não é alterado em nada. Não, Carlão, é só valor de mercado. A minha pergunta esquece a questão de... Deixa eu fazer um outro esclarecimento. Gente, nós estamos confundindo dois assuntos aqui. Eu sei que muita gente já está falando nesse sentido, mas as coisas óbvias às vezes precisam ser ditas. Uma coisa é correção de planta genérica, a atualização de valor venal do imóvel. Outra coisa que está ligada, mas não tem nada a ver diretamente com o assunto, no caso aqui, é tributação de IPTU e ITBI. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Não adianta a gente discutir IPTU com a comissão, não é com eles. Eles estão fazendo análise de mercado, correção de planta genérica, que, por uma questão legal, atribui um valor venal ao imóvel e sob esse valor venal é que incide a tributação. Mas que é outra coisa, não tem nada a ver com o trabalho deles. Então, Carlão, na minha pergunta, esquece tributação. Na análise quantitativa do valor venal, foi considerado a idade do imóvel, sim ou não? Não. Não? Ok. Segunda coisa, a gente entendeu, e o Calil bem colocou aqui, que foi feito não com base em especulação, mas com base em venda efetuada, certo? Venda efetuada. Nós temos um histórico de venda efetuada e desse valor a gente chegou no valor médio de valor dos imóveis. Quantas vendas? Com base em quantas operações financeiras foi feita a atualização, operações de compra e venda foi feita a atualização da planta genérica? Não, aí o Daniel... Aí não tem ideia, Calil? Não tem. Aí são os corretores que falam. Os corretores, então os corretores. Isso. Não dá para precisar? Não tem como. Não, eu não preciso ir lá, o trabalho foi feito por vocês. Estou te fazendo uma pergunta simples, não é ofensiva, não é agressiva de forma nenhuma. Então. Entre corretores que só tem o seu Cresce e trabalham particular, né? E imobiliárias que têm portas abertas. Uma vez ou outra, um comenta, fez um negócio, você vendeu aquela casa, mas a maioria das transações, todos, é difícil de você fazer um levantamento. Okay. Onde pode se fazer um levantamento é baseado talvez em uma certidão que se pede na prefeitura para fazer o valor de escritura. Okay. Então a prefeitura talvez tenha imóveis que foram feitos registros de imóveis, porque nos cartórios nem sempre se passa as escrituras nos cartórios de Atibaia, mas se registra todos os imóveis aqui. Então é o único jeito que você tem, mas se você for por esse parâmetro, você vai ficar uns 10 anos trabalhando aí para tentar achar, não vai achar. Então, a responsabilidade, desculpa, só aproveitando o gancho aqui, são vocês, cara. Vocês que vão ter que brigar pelos caras aí, bicho. Então, a parada aí, sentar nessa cadeira, eu sei que não é fácil, não. Então agora a responsabilidade é totalmente de vocês brigar para a prefeitura, ver aonde de repente pode colocar alguma forma num bairro mais carente, de reduzir de uma forma maior, dar alguma isenção, criar alguma situação para que isso seja de uma forma benéfica para esse pessoal. É só isso.
Calil, eu agradeço a tua resposta. Na verdade, acho que você saiu para pegar água. Quando eu falei que a gente não vai discutir, eu acho que a gente não tem que discutir o IPTU aqui. Não é questão tributária que tem que discutir com vocês. Nós estamos discutindo os critérios sobre os quais chegaram na atualização da planta genérica. Então, a minha primeira pergunta é se foi considerada a idade no valor para cômputo do valor. O Carlão respondeu que não. A segunda é com base em quantas operações de compra e venda. Você está me respondendo que não tem como precisar isso. Ok? Então, a questão é se a nova planta genérica da cidade, ela foi calculada com base em operações efetuadas, como você bem colocou no início, e não com base no valor especulativo do quanto eu digo que vale a minha casa, mas no base com valor efetuado de compra e venda. Na sequência do raciocínio, a resposta é, nós não sabemos quantas são essas operações. É difícil apurar e eu concordo contigo. E a terceira é, eu não tenho um documento hábil e real para comprovar essas transações, porque nem todas as escrituras são passadas pelo valor real da compra e venda. E os contratos muitas vezes são de gaveta e não são levados a registro. Nós temos uma falta de lastro concreto e real para fazer essa atualização de planta genérica. E não estou dizendo que não é, os valores apontados por vocês não são os reais. Estou dizendo que existe uma brecha aí. Para qualquer coisa. Não, eu só tô perguntando, tendo resposta e concluindo. Tá ótimo, para mim tá não tem a média aqui. Ok. Terceira coisa, o conceito de valor venal, ele eu estava dando uma confirmada aqui, inclusive enquanto o Paulinho estava fazendo a pergunta, o conceito de valor venal que nós temos hoje aí, é a operação de compra e venda no mercado na sua forma mais simples, ou seja, pagamento à vista, você põe 10% acima, 10% abaixo, esse é o conceito de valor venal. E aí a comissão está correta em fazer a atualização com base no valor venal e com base no valor venal que são cobrados os impostos. E aí agora eu vou até pedir licença a vocês, aí é uma questão já, como vocês bem colocaram, que é uma questão de vereador discutir imposto, eu acho que a gente já tem que começar a bater um papo sobre isso aí. Né? Uma coisa é se vai aprovar a planta genérica ou não, a outra coisa é como é que a gente vai fazer a questão da absorção desses valores no imposto. O Paulinho bem colocou que o trabalhador assalariado, ele não tem uma majoração como essa, que vai sofrer diretamente o impacto se o IPTU se mantiver da forma como é cobrado hoje. Isso é fato. E eu acho que o nosso papel como legisladores não é simplesmente falar assim, mas é assim, a vida é assim e não tem o que fazer. Tem sim. Nós temos princípios constitucionais que norteiam o trabalho da administração pública e também do Poder Legislativo, especialmente da justiça social, igualdade e tantos outros. O princípio da igualdade se presume tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, e não igualmente todo mundo, não igualmente o milionário tratar de forma igual ao senhor que recebe 2 salários mínimos por mês. Nós já temos isso na questão dos impostos no Brasil, dos impostos indiretos. Quando um rapaz que chega com um Porsche para abastecer aqui no posto do centro de gasolina, ele manda encher o tanque de gasolina e ele paga R$ 2,90 o litro da gasolina. O rapaz que tem um Fusca 76 que vai abastecer para ir até o bairro do Tanque trabalhar lá também, ele paga a mesma quantidade de imposto no litro da gasolina. Isso é um imposto indireto. Isso é uma vergonha no Brasil. Né? Isso é tratar o desigual de forma igual. Isso não tem o menor cabimento. E nós temos que rever nossa posição quanto legisladores quanto a isso. Né? Fazer a atualização da planta genérica é necessário? Sim, é necessário. Já foi encaminhado no governo passado para cá, a gente sabe disso e por razões aí de convicção de cada um não foi aprovado, por isso que está tão desatualizado hoje, mas é uma necessidade, até porque o Tribunal de Contas também aponta a necessidade de fazer essa correção dos valores. A gente não pode viver num mundo irreal. Só que a consequência dessa atualização é que nós temos que mensurar, porque nós não podemos também ser mais realistas que o rei e querer imputar ao povo um tributo absurdo, né? Um acréscimo, um incremento no pagamento do tributo por conta de uma atualização que está sendo feita com valor de mercado, que não reflete o ganho no bolso do trabalhador. Então, na verdade, o direito constitucional que ele tem a correção e a um salário justo e digno está sendo totalmente violado por um princípio tributário quase que, em determinadas situações, confiscatório. Né? Então, nós temos que analisar muito isso,
tem que ser matéria de debate nessa casa. Eu acho que o Paulo já trouxe a tônica, o doutor Edson também, o senhor, o nobre secretário André, né? Que nós temos que rever a questão da aplicação do IPTU, alíquota do IPTU e tudo mais. E a minha terceira e última colocação seria uma ideia, e eu não sei se é possível a gente fazer. É bem prematura a ideia e precisaria pensar melhor nela. Ainda com a questão na base, e aí o Carlão talvez possa me ajudar, talvez quanto à atualização da planta genérica, considerando, vamos dizer assim, esses valores que existem de operações, de vendas que ocorreram, do que vocês sabem no dia a dia que acontece, eu acredito na palavra de vocês, o que eu estou dizendo não existem lastro documental para comprovar isso. Existe a possibilidade de nós criarmos um fator redutor na análise da planta genérica do município? Com base no que está falando isso, Daniel? Olha, existe essa margem especulativa, ela sempre vai existir. Por mais que a gente tenha feito essa planta com base em operações realizadas, existe um fator especulativo. Existe o grande proprietário de terra, que nós temos mais de, vocês sabem melhor que eu, mais de 20 mil lotes vagos aí no município, e a turma não vende o imóvel e fica lá, e aquilo vai gerando. É direito dele? Ele comprou um dia, mas a propriedade tem uma função social. Então, com base nessa questão especulativa, existe como a gente criar um fator redutor. Um fator redutor especulativo sobre esse valor de atualização da planta genérica. Com base nisso, olha, considerando tudo isso que eu coloquei, vamos criar um fator redutor aí. E aí a gente define o percentual. Vocês acham que é possível fazer isso ou vocês acham que é totalmente inviável?